uma revelação tremenda em 2015. Eu morava nessa época em outro estado do Brasil. E aí eu morava no Maranhão. O Senhor me mostrou que eu viesse embora para essa terra onde estou hoje, em Pernambuco. E ele me mostrou as situações todinha que ia acontecer. Ele me mostrou muitas coisas. E eu vou começar contando por etapas, depois eu mando de novo outro áudio. Numa das revelações, eu me vi morando aqui onde moro hoje, no estado de Pernambuco. Na casa que eu moro, eu nunca imaginei que voltaria para este mesmo local de onde eu fui. Eu pensava que eu não voltava mais para cá. E Jesus mandou que eu voltasse. E morando nessa casa onde eu moro, inclusive quando ele me mostrou, eu vi os móveis, tudo no mesmo local onde hoje está. E eu nunca imaginei que isso aconteceria um dia. Eu vejo um detalhe que eu fico impressionado: o sofá, o local onde fica o sofá, o mesmo sofá, e eu fico dizendo, só Deus mesmo que fez isso, para eu entender que essa revelação é verdadeira. Essa revelação que Jesus me deu foi sobre o arrebatamento. Veja bem, Deus me mostrou, em primeiro lugar, eu me chamo Irmã Ilza. Deus me mostrou eu dentro desta casa, e minha mãe estava também. Só que minha mãe, Jesus já levou ela para a glória. Minha mãe estava dentro dessa casa comigo, aonde estou hoje morando. Daí eu comecei a olhar um cachorrinho bem pequenininho, bem lindo, e ele corria para debaixo do sofá. De repente eu via um gatinho, ele corria para debaixo do sofá. Eu disse, o que está acontecendo? Aí eu corria lá fora, eu olhava para os pássaros, e eles iam em direção a um morro, onde tem do outro lado daqui de onde eu moro, tem um morro, e eu vi eles subindo, os pássaros todos subindo para lá. E eu disse, o que está acontecendo, meu Deus? Imediatamente eu olhei do outro lado do morro, eu olhei acima, no céu, duas estrelas bem perto da outra, e eu dizia, meu Deus, essas estrelas elas vão se colidir, elas vão bater uma nas outras e vai cair na terra. Aí eu olhei acima de onde nós estávamos, também tinha duas estrelas aqui no Brasil. E aí eu olhava e dizia, essas estrelas vai cair aqui também, vão bater uma nas outras, vão cair. Daí eu entendi que daí quando eu olhei, de repente eu vi a estrela lá do outro lado do morro cair, do outro lado do morro. Quando elas caíam, quando elas batiam uma nas outras, ela caía na terra. E na terra, elas, quando caía, parecia assim uma bomba. E elas eram uma bomba tipo um raio. Elas iam abrindo aquele raio, abrindo aquele raio. Eu dizia, meu Deus! E eu vi aquele fogo, aquele raio do outro lado do monte. E eu fiquei muito desesperada. Quando eu olhei, eu corri ao redor da minha casa, do lado esquerdo. Quando eu olhei do lado esquerdo, porque é onde o morro era lá do lado direito. E quando eu olhei aqui do lado esquerdo, de repente eu olhei no céu escrito assim: o arrebatamento da igreja será dia P, às 18 horas. E aí eu via um versículo bíblico também, no céu escrito. E eu corria para dentro de casa e dizia, meu Deus, meu Deus. Então, o que acontece? Eu entendi, daí eu passei 3 dias orando, Jesus, e eu comecei a pesquisar na internet, fui no computador e busquei, pesquisei muito, e saí procurando em outras fontes, à procura do que significava o dia P. Eu disse o que significava o dia P, não consegui, fui atrás de várias fontes, atrás de ver se eu conseguia encontrar o significado da letra P. Passado 3 dias de angústia, desespero e oração, eu, Senhor, o que significa isso? Me diz, me diz. Ao terceiro dia, eu tive outro sonho. Eu sonhei que um anjo vinha no caminho e ele vinha com a tábua, igual aquela tábua que a gente vê nas fotografias de Moisés. Estava escrita tudo em hebraico.
tinha algumas escritas em hebraico naquela tábua. E o anjo dizia: vem comigo. E eu descia um rio com ele. Era um rio que, ao lado do rio, era só areia. Era muito lindo aquele rio. E ele descia comigo. Lá embaixo, quando chegava o rio, era de descida. E aí, quando chegava lá embaixo, ele dizia... Ele olhava para mim e derrubava a tábua no chão. E a tábua quebrava-se em pedaços do tamanho de um palmo, de uma mão. E de repente eu começava a olhar o que tinha escrito em hebraico. De repente, quando eu olhei a letra P, que significava Páscoa, e eu fiquei muito tempo pensando o que significa aquela estrela que caía. Passado uns anos, eu estava conversando com uma amiga minha e contando para ela essa revelação. Quando eu disse para ela, o Senhor falou fortemente dentro de mim e disse: o significado daquelas duas estrelas que batiam são duas potências que vão se colidir. Então eu entendi que era a guerra que vai ter, que quando Jesus arrebatar a igreja, vai ter a terceira guerra mundial. E aqui no Brasil tinha duas estrelas, e eu acredito que o Brasil também vai ser atingido. E sabe de uma coisa, irmão Domiciliano? Eu também vi outra coisa. Eu estava há uns 6 meses atrás viajando para o estado do Maranhão e lá Jesus me deu uma grande revelação. Eu vi eu vi os aviões de guerra do Brasil, os aviões do exército no céu. O céu não cabia de tanto avião, iam todos em uma mesma direção e ao lado do avião do presidente da presidência ia um avião vermelho, que eu entendi que é comunismo. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas provavelmente se alinhará ao comunismo o nosso país também, infelizmente. Mas Deus é o Deus da vitória. Deus vai nos dar vitória e vai nos arrebatar. Eu estou me totalmente desligada dessa terra, não quero mais saber nada dessa terra. Eu estou totalmente esperando em Jesus, esperando o arrebatamento da igreja, e eu vou com Jesus. Ele já falou comigo, glória a Deus.